Crimson Desert custou 135 milhões de dólares para ficar pronto. 7 anos de desenvolvimento, um dos estúdios mais ricos da Coreia do Sul. E a história do jogo foi decidida semanas antes do lançamento. Não meses, semanas. 2 desenvolvedores de dentro da Pearl Abyss quebraram o silêncio e o que eles revelaram é muito pior do que um review ruim. É muito pior do que o controle desajeitado. E muito pior até mesmo que a nota no Metacritic. É uma empresa que destruiu o próprio jogo por dentro. A saga do desenvolvimento de Crimson Desert depois do break. E aí galera, Radomancer na área, aquele que jogou Crimson Desert achando que os problemas eram de polimento e agora descobriu que o buraco é muito mais embaixo. Porque o que vazou nos últimos dias não é rumor de fórum e também não é hate de quem não jogou. São relatos de gente que construiu esse jogo. E quando você ouvir o que eles disseram, vai entender o porquê Crimson Desert é 5 jogos costurados em um só e nenhum deles parece que foi terminado. Antes da gente entrar no caos, gente, eu preciso te explicar rapidamente o porquê que essas informações têm peso. Esses relatos apareceram no Blind. Blind é uma rede para profissionais de tecnologia, onde você só posta se verificar a identidade com o e-mail corporativo. E o seu perfil mostra aonde você trabalha. Então não é aquele anônimo do Reddit ou aquele meu primo que conhece alguém que trabalha lá. Não, é gente com nome na empresa. O primeiro post é de um ex-dev que saiu da Pearl Abyss e hoje está trabalhando na Krafton. O segundo é de alguém que ainda está trabalhando lá. E nos comentários a gente vê outros funcionários da Pearl Abyss confirmando todos os relatos. É tradução do coreano? É. Pode ter perdido algumas nuances? Pode. Mas quando 2 devs diferentes descrevem os mesmos problemas e os colegas aparecem concordando e o jogo final, vamos falar a verdade, a prova do que eles estão falando a verdade, a gente precisa ouvir. E tudo começa com uma decisão do CEO. O CEO da Pearl Abyss anunciou para a empresa inteira que o estúdio funcionaria como uma pirâmide invertida. Mais líderes do que desenvolvedores, mais gente mandando do que gente fazendo. E antes que você me pergunte, tá, mas o que isso tem a ver com o jogo? Tudo, porque essa pirâmide não era só organograma. Ela era filosofia. Um líder sênior chegou para um dev e disse, e aqui eu tô parafraseando da tradução do coreano, tá gente? Sabe por que você não pode ser um de nós? Porque para ser líder, você precisa olhar na mesma direção que a gente. Na prática, gente, para subir você tem que dizer sim. Para sobreviver, tem que dizer sim. Para continuar empregado, também tem que dizer sim. E o topo inteiro da empresa era composto de gente que pensava igual, que concordava com tudo e que batia palminhas para o chefe. E quem discordava era marcado como problema ou como alguém que não olha na mesma direção. Agora, pega essa estrutura e coloca ela no comando de um jogo AAA durante 7 anos de produção. Sem ninguém para dizer não, sem ninguém para frear uma ideia ruim e sem ninguém para perguntar, mas por que a gente está fazendo isso no final das contas? E o resultado é o que a gente está jogando hoje. E é aqui onde a coisa fica realmente grave. Porque o ex-dev fez uma pergunta que eu não consigo tirar da cabeça. Por que não existe o Crimson Desert no Crimson Desert? Deserto Carmesim é o nome do jogo. E cadê o deserto na trama? Cadê a mitologia por trás disso? Cadê o motivo para o jogo ter esse nome? Não existe. Não foi decidido até pouco antes do lançamento. E agora, vamos falar a verdade, faz todo sentido, né? Os reviewers que disseram que a Main Quest parece uma coleção de side quests desconexas. E eu mesmo, quando fiz o vídeo de preocupações, apontei que a narrativa podia não engrenar, né? E agora a gente sabe o porquê. Não foi decisão criativa, foi ausência de decisão. E o mais doloroso é saber que tinha uma história original. Crimson Desert deveria contar a saga de um rei chamado Macduff. Nome idiota, eu sei, mas Cliff também não é muito melhor, né? Esse Macduff perdeu o trono por intriga política, sede de poder, vingança e coisas do tipo Game of Thrones. O Cliff, o protagonista atual, era o guarda-costas desse rei, o conceito era outro e a direção era mais clara, vamos dizer assim. Até que uma briga de poder estourou dentro do estúdio. Um diretor foi convidado a se retirar e renunciou. E o novo gerente geral começou a desfazer tudo que o time anterior construiu. Não porque ele tinha uma visão melhor, e não porque a história não estava funcionando, mas simplesmente porque ele podia. E numa empresa cheia de sim senhores, quem chega no topo faz o que quer. E todo mundo aplaude.
Agora vem a parte que eu acho que mais machuca o desenvolvimento, gente, porque eu joguei muito Crimson Desert e uma coisa sempre me incomodou. Cada mecânica isolada parece boa. Algumas são excelentes, mas tudo junto parece que vieram de jogos completamente diferentes. E eu achava que era excesso de ambição, de querer fazer demais. Não era. Era copia e cola mesmo, literal. O dev descreveu uma cultura onde a liderança via algo legal em outro jogo e mandava enfiar no projeto. Sem perguntar o porquê, sem analisar o contexto, sem entender o porquê aquilo estava lá, sem entender o que faz aquela mecânica funcionar no jogo de origem. E o exemplo mais absurdo, quando Zelda Tears of the Kingdom lançou, a liderança da Pearl Beast mandou, às pressas, criar ilhas flutuantes no jogo, sem contexto narrativo, sem conexão com o mundo que já estava criado, sem entender o porquê as ilhas do Zelda funcionam no Zelda, só mandaram colocar lá porque parecia legal e parecia bonito. E o dev escreveu uma frase que eu vou resumir pra vocês porque ela é assustadora. Se parecia legal, eles enfiavam no jogo. E depois aplaudiam entre si. E eu sei que você deve estar pensando, porque, Rado, todo jogo se inspira em outros jogos. Se inspira. Isso é claro, gente. Mas tem diferença entre estudar por que algo funciona e copiar a superfície sem entender a fundação. God of War se inspirou em tudo, mas entendeu por que cada referência funcionava antes de adaptar. E por falar em God of War, um dos devs contou que a liderança do Pearl Beast chamou God of War de jogo lixo com gráficos bonitos. O God of War, gente. O bom de guerra. Sem entender nada da jornada do Cleitão, sem entender porque aquele jogo ganhou o melhor jogo do ano. E essas são as pessoas que decidiram o que entrava ou não no Crimson Desert. E quando a gente joga Crimson Desert, você sente que o combate é de um jogo, a exploração é de outro, e os puzzles são de um terceiro jogo. E, bom, a história é de nenhum. E agora eu sei o porquê. O combate é excepcional, gente, porque os devs sabem o que estão fazendo. O resto é colagem, porque a liderança não sabe a diferença entre inspiração e xerox. E se tudo que eu falei até agora já é grave, essa parte agora é pior, porque o dev que ainda trabalha lá disse uma coisa que me deu um nó no estômago. A maioria dos colegas de trabalho dele sabia que o projeto estava descarrilado. Via os problemas, via as decisões absurdas e via o jogo perdendo identidade. E não podia fazer nada. Porque se você falasse alguma coisa, você seria marcado, seria excluído e ia ser aquele que não olha na mesma direção. O medo não era só perder o emprego, era saber que se o jogo fracassasse, a culpa ia cair nos devs, nos artistas, nos programadores. Não na liderança que mudava a direção do jogo a cada 6 meses. A galera que fez o trabalho de verdade ia acabar pagando essa conta. E o dev escreveu algo que eu acho que resume tudo. Que Crimson Desert virar um desastre era uma conclusão inevitável. Que uma direção criativa de verdade nunca pode surgir de um lugar que silencia quem aponta os erros. Pensa nisso. Centenas de pessoas talentosas, uma engine de ponta, orçamento de blockbuster. E tudo desperdiçado porque questionar o chefe era proibido. 2 milhões de cópias vendidas no primeiro dia, topo da Steam, 4º lugar na PlayStation e 78 no Metacritic. Reviews mistos na Steam, que agora já estão melhorando, vamos falar a verdade, e as ações da Pearl Beast despencaram 30% em um dia. A gente já fez até vídeo analisando se essa nota é justa ou não, mas agora, sabendo o que eu sei, 78 não é pouco. 78 é um milagre, porque quando você tira o combate, que é excepcional, o mundo visualmente absurdo, que são os méritos dos devs e não da liderança, o que sobra é uma história que não existe, controles que brigam entre si e um jogo que não sabe o que é. Os investidores que queriam notas 85, 90 e receberam 78 com o mercado entrando em pânico. Mas o mercado reagiu ao número e o número é só o sintoma. A doença é a cultura, pirâmide e os yes men que estão lá na Pearl Beast. E enquanto isso não mudar, patch nenhum resolve, nenhum DLC vai consertar, porque o problema nunca foi o que está dentro do jogo, o problema é quem decidiu o que ia entrar nele. E aqui eu preciso ser honesto com vocês, gente, porque a gente cobriu muito o Crimson Desert antes e depois do lançamento, e eu elogiei as mecânicas, apontei minhas preocupações, analisei as reviews, dei dicas para quem está começando,
E quando eu gravei o vídeo sobre as mecânicas, eu terminei dizendo que a PowerBiz estava jogando tudo na mesa. E eu estava certo, mas não do jeito que eu estava imaginando. Jogaram tudo na mesa porque ninguém tinha coragem de dizer o que deveria ficar e o que deveria sair. E agora a mesa está entulhada, não é por ambição, é por covardia institucional. O que me dá raiva é que o talento claramente está ali naquela empresa. A engine Black Space é uma das melhores que existem para fazer tudo o que ela faz sem engasgar. O combate, quando funciona, é o melhor que eu joguei em muito tempo. Os desenvolvedores claramente sabem fazer um jogo, mas não deixaram. E agora, esses mesmos devs que ficaram calados por anos estão falando, mas não para destruir a empresa por despeito, mas para explicar o porquê que o jogo que eles passaram anos construindo virou outra coisa. Então, é isso, Dequinhas. Crimson Desert não é a história de um jogo ruim, que eu estou me divertindo horrores nele, tá? É a história de um jogo que foi sabotado de dentro por quem deveria protegê-lo. É a história de um diamante bruto que tinha a oportunidade de ser uma obra-prima. Se você tá jogando e curtindo, continua. O talento dos devs está ali, em cada golpe, cada paisagem, cada segredo. Mas agora você sabe o porquê o jogo que você tem na mão é uma fração do que deveria ter sido. Se esse vídeo te deu uma nova perspectiva, o like aí embaixo ajuda demais. Me comenta aí, tá jogando Crimson Desert? Você sentiu que o jogo parecia mais que uma coisa? Comenta aí que eu gostaria de saber a sua opinião, porque eu vou falar a verdade, apesar dos seus defeitos, eu ainda tô me divertindo horrores em Crimson Desert. E se quiser ficar por dentro de mais reviravoltas da indústria, se inscreve no canal porque vem muito mais por aí. E se quiser ver mais Crimson Desert, dá uma olhada nesse vídeo que tá aparecendo na sua tela agora.